Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1. O livro da livraria antiga. Na minha cidade havia uma livraria antiga que poucos frequentavam. O lugar era escuro, com prateleiras tão altas que chegavam quase ao teto, abarrotadas de livros de todos os tipos. O dono, um senhor de cabelos brancos e óculos grossos, raramente falava, apenas observava os visitantes com um olhar distante. Diziam que ele morava no andar de cima, em um quarto que dava para uma janela redonda com cortinas que nunca eram abertas. A livraria tinha um cheiro de papel velho e mofo, misturado com algo mais doce que eu não conseguia identificar. Sempre achei que era um lugar fascinante e, em um dia chuvoso, decidi explorar melhor. Enquanto passava os olhos pelas estantes empoeiradas, vi um livro que parecia deslocado, com uma capa de couro preto e um fecho metálico. Não havia título nem autor, apenas um símbolo que não reconheci, algo entre um olho e uma estrela. Puxei o livro e senti um frio subir pela espinha, como se tivesse feito algo que não devia. Abri o fecho e virei a primeira página. As palavras estavam escritas em uma caligrafia estranha, com letras curvas e apressadas. O texto era em uma língua que eu não conhecia, mas, ao virar a página, comecei a ouvir um leve sussurro. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além do velho dono da livraria, que agora me observava com um olhar fixo. O sussurro aumentou, e percebi que vinha do próprio livro. As palavras pareciam se mover na página, formando frases que eu conseguia entender, como se a língua desconhecida se traduzisse diante dos meus olhos. Eles veem quando você lê, dizia a última linha. Fechei o livro com um estalo e olhei para o dono, que agora estava ao meu lado, tão perto que pude sentir seu hálito frio. Você não deveria ter tocado nisso, disse ele, com uma voz grave e lenta. O ar da livraria parecia ter ficado mais pesado, e a luz que entrava pelas janelas estava fraca e amarelada. Devolvi o livro à prateleira, mas o sussurro continuava, agora ecoando pela minha mente. O dono me levou até a porta sem dizer mais nada e a fechou atrás de mim com um clique seco. A chuva ainda caía, mas agora parecia um som distante, abafado por algo mais profundo. Naquela noite, em casa, não conseguia parar de pensar no livro e no sussurro. Tentei dormir, mas acordei com o mesmo som, como se alguém estivesse murmurando ao pé da minha cama. Acendi a luz, mas o quarto estava vazio. O relógio marcava 3h33, e o silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo sussurro que agora soava mais claro, repetindo, eles estão aqui. As noites seguintes foram iguais. O sussurro me acompanhava, e eu podia jurar que sombras se moviam pelo canto dos meus olhos. Voltei à livraria, mas desta vez o lugar estava fechado, e as cortinas da janela redonda estavam levemente abertas, mostrando uma luz fraca e amarelada que oscilava, como uma vela prestes a se apagar. Um dia, decidi contar a um amigo sobre o que estava acontecendo. Ele riu e sugeriu que eu estava apenas impressionado, mas concordou em me acompanhar até a livraria. Quando chegamos lá, o dono nos recebeu com uma expressão severa. Eu disse para você não tocar naquele livro, disse ele, antes mesmo de eu abrir a boca. Meu amigo olhou para mim, confuso, e o velho continuou, agora, eles sabem que você os viu. E não vão deixar você em paz. Antes que pudéssemos perguntar quem eram eles, a luz da livraria piscou, e o sussurro ecoou de todos os lados, como uma sinfonia de vozes invisíveis. O dono empurrou-nos para fora e trancou a porta. Naquela noite, a cidade foi envolta por uma névoa espessa, e as vozes não pararam. O som parecia vir das paredes, do chão, da própria escuridão. Desde então, evito passar perto da livraria. Dizem que o velho morreu pouco tempo depois, e a livraria foi fechada definitivamente. No entanto, quem passa por lá à noite ainda jura ouvir um leve sussurro, como se as palavras do livro continuassem sendo lidas, procurando por alguém que ousasse abrir suas páginas novamente.
História 2, na sala de música. Quando comecei a dar aulas de piano, uma das primeiras casas onde trabalhei era uma mansão antiga no fim da rua principal da cidade. O lugar tinha sido a residência de uma família influente, mas agora era habitada por uma senhora idosa chamada Dona Clara, que vivia sozinha. Ela havia me contratado para ensinar piano à sua neta, Helena, que passava as férias com ela. A mansão era enorme, com corredores que pareciam se estender para sempre e quartos que ecoavam qualquer som. No entanto, o que mais me intrigava era a sala de música. A sala de música ficava no final de um corredor escuro e estreito. Era uma sala grande, com janelas altas cobertas por pesadas cortinas de veludo vermelho. No centro, um piano de cauda preto brilhava sob a fraca luz que entrava pelas frestas das cortinas. As paredes estavam decoradas com partituras antigas e retratos de músicos que pareciam me observar enquanto eu passava. Helena era uma menina doce, mas sempre ficava inquieta quando a aula terminava e olhava nervosamente para o piano antes de sair correndo para os braços da avó. Certa tarde, enquanto esperava Helena chegar para a aula, decidi tocar algo para passar o tempo. As notas do piano ecoavam pela sala com uma melodia suave, mas algo parecia errado. Uma das teclas emitiu um som mais agudo do que deveria, como se alguém tivesse tocado junto comigo. Olhei ao redor, mas a sala estava vazia. A sensação de que eu não estava sozinho começou a crescer, e o ar parecia mais frio, como se uma corrente de vento invisível passasse por mim. Helena entrou na sala com um olhar apreensivo e disse que não gostava de praticar ali. Perguntei por quê, e ela sussurrou que ouvia sussurros quando estava sozinho. Senti um calafrio, mas tentei manter a calma e encorajei-a a continuar a aula. Naquela tarde, enquanto ela tocava, o som de uma batida suave, quase como de uma mão batendo levemente na madeira, ecoou do piano. Helena parou imediatamente, e nossos olhares se encontraram. Não havia como ignorar. Algo ou alguém estava ali. Dona Clara apareceu à porta, o rosto pálido e preocupado. Ela nos olhou e disse em voz baixa que a aula terminava ali. Fechou a sala de música e trancou a porta, dizendo que era melhor manter aquele espaço fechado por um tempo. Mais tarde, ela contou que, décadas antes, seu irmão mais velho havia desaparecido misteriosamente, e a última vez que ele foi visto, estava tocando piano naquela mesma sala. Desde então, barulhos estranhos, sussurros e sombras que dançavam ao som de músicas não tocadas eram comuns. Durante as semanas seguintes, a sala de música permaneceu fechada, mas as noites na mansão eram diferentes. Dona Clara e Helena começaram a ouvir música vindo da sala, um piano tocando notas melancólicas que preenchiam o ar com um peso indescritível. Uma noite, fui convidado a passar para verificar o que estava acontecendo. Entramos na sala com a lanterna em mãos e vimos que a tampa do piano estava levantada, e as teclas se moviam sozinhas, pressionadas por mãos invisíveis. A melodia era familiar, a mesma que eu tinha tocado naquela tarde, mas agora parecia mais triste, quase como um lamento. Dona Clara, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou o nome de seu irmão, e o piano parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi profundo, e por um momento, parecia que tudo ao nosso redor havia parado. A tampa do piano desceu sozinha, com um baque surdo, e uma brisa fria percorreu a sala, fazendo as cortinas balançarem. Desde aquela noite, a sala de música ficou trancada permanentemente, e Dona Clara nunca mais falou sobre o irmão. Helena parou as aulas, e a mansão voltou a ser apenas um lugar cheio de ecos e memórias. Mas, às vezes, quando passo pela rua e olho para as janelas cobertas da sala de música, quase posso ouvir a melodia perdida, como se o piano ainda tocasse, esperando pelo dia em que alguém voltará para ouvir sua história incompleta. História 3, o sótão fechado. Quando minha família se mudou para uma casa centenária em um bairro histórico, fiquei fascinado com sua arquitetura e os detalhes antigos. Havia algo de majestoso em seus corredores amplos e quartos com janelas altas. No entanto, o que mais chamava a atenção era o sótão. Era o único lugar que sempre permanecia trancado.
Meu pai dizia que era apenas um espaço de armazenamento antigo, cheio de poeira e objetos quebrados, mas a expressão em seu rosto sugeria que havia mais do que ele queria admitir. Durante as primeiras semanas, tentei ignorar minha curiosidade sobre o sótão, mas ela crescia a cada dia. À noite, quando a casa ficava em completo silêncio, eu podia jurar que ouvia sons vindos de lá, um leve arrastar de pés e sussurros abafados, como se alguém estivesse se movendo entre as sombras. Perguntei à minha mãe sobre isso, mas ela apenas disse que eram as vigas da casa rangendo. Eu não estava convencido. Certa noite, acordei com um barulho alto, como de algo caindo no sótão. Levantei-me, hesitante, e fui até o corredor, iluminado apenas pela fraca luz da lua que entrava pelas janelas. A porta do sótão, que sempre estava trancada, agora estava ligeiramente entreaberta. O ar parecia mais frio ali, e uma corrente de ar gelado descia pela escada. Meu coração batia forte, mas minha curiosidade era mais forte. Subi os degraus rangendo sob meus pés, cada passo ecoando pelo silêncio da casa. O cheiro de madeira velha e mofo era intenso, e a escuridão parecia me envolver. Quando alcancei o topo da escada, vi que o sótão estava cheio de móveis antigos cobertos por lençóis amarelados, caixas empilhadas e brinquedos antigos. Uma boneca de porcelana com um sorriso desbotado me observava de um canto, os olhos de vidro refletindo a luz da lanterna que eu segurava. De repente, um som leve de passos atrás de mim me fez virar rapidamente. Não havia ninguém, mas a boneca estava agora virada na minha direção, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse me observando. Senti um arrepio percorrer minha espinha e dei um passo para trás, quase tropeçando em uma das caixas. Foi então que ouvi um sussurro, fraco e arrastado, que parecia vir de todos os lados. "Por que voltou?", dizia a voz, como se estivesse falando diretamente comigo. A porta do sótão se fechou com um estrondo, e a escuridão se intensificou. Comecei a bater na porta e gritar por ajuda, mas o som da minha voz parecia não ecoar, como se o espaço estivesse abafado por algo invisível. A boneca, com seu sorriso pálido, parecia ter se movido de novo, agora mais próxima. Senti um sopro gelado na nuca, e o sussurro voltou, desta vez mais alto. "Você não deveria estar aqui." Com o coração disparado, forcei a porta até que ela finalmente cedeu, e caí no corredor iluminado pela luz da lua. Meus pais apareceram, assustados com o barulho, e viram meu estado pálido e trêmulo. Contei o que aconteceu, e minha mãe lançou um olhar preocupado para meu pai. Ele, por sua vez, fechou a porta do sótão com uma chave que eu nunca tinha visto antes, dizendo que não deveríamos voltar lá. Mais tarde, meu pai confessou que o sótão havia sido o quarto de uma menina da família que morava ali décadas atrás. Ela tinha desaparecido misteriosamente e nunca foi encontrada. Desde então, a casa passou por diversos donos, mas todos diziam ouvir sussurros e ver coisas que não conseguiam explicar. Agora, anos depois, lembro daquela noite com um arrepio. Nunca mais subi ao sótão. Sempre que visito a casa, sinto que algo ainda me observa do alto da escada, esperando, com um sussurro contido e uma presença fria que nunca foi embora. História 4, Na Voz no Poço. Quando eu era criança, costumava passar as férias na casa da minha avó, que ficava em uma região rural cercada por campos e florestas. A casa tinha um poço antigo no quintal, feito de pedras irregulares e coberto por uma tampa de madeira que estava sempre trancada com uma corrente. Minha avó, uma mulher sábia e cheia de superstições, me dizia para nunca me aproximar do poço, pois ele guardava segredos que era melhor não conhecer. Certa tarde, enquanto brincava sozinho, a curiosidade tomou conta de mim. Espiei o poço de longe, com a tampa velha e desgastada pelo tempo, que parecia convidar alguém a desafiar o aviso de minha avó. O céu estava começando a ficar nublado, e o vento soprava levemente, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Aproximei-me, tentando ouvir se havia realmente algo estranho por ali. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível,
que parecia vir de dentro do poço. Era uma voz, sussurrando meu nome de forma arrastada e suave, como se estivesse muito, muito longe. Fiquei paralisado, a respiração presa na garganta. O som se repetiu, mais claro dessa vez, e senti meu corpo inteiro se arrepiar. Era uma voz feminina, cansada e melancólica, chamando meu nome, implorando por algo que eu não conseguia entender. A sensação de medo foi tão forte que dei um passo para trás, tropeçando e caindo sentado na grama. A voz cessou, mas o silêncio que ficou em seu lugar era ainda mais opressor. Olhei ao redor, esperando ver minha avó aparecer e dizer que tudo era só um truque do vento, mas estava sozinho. A tampa do poço parecia ainda mais sinistra agora, como se estivesse rindo da minha curiosidade infantil. Levantei-me rapidamente e corri para dentro da casa. Minha avó percebeu meu rosto pálido e perguntou o que tinha acontecido. Gaguejando, contei sobre a voz que ouvi, e o rosto dela ficou sério de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ela se sentou ao meu lado e começou a contar uma história que nunca tinha mencionado antes. Há muitos anos, quando minha avó era jovem, uma moça do vilarejo desapareceu. Procuraram por ela por dias, mas não a encontraram. As últimas pessoas que a viram disseram que ela estava próxima ao poço, olhando para o fundo, como se escutasse algo. Desde então, a lenda dizia que o espírito da moça vagava pelo lugar, chamando por ajuda, presa em algum lugar entre a vida e a morte. Minha avó reforçou que eu nunca mais deveria me aproximar do poço, e, naquela noite, trancou a porta que dava para o quintal, colocando cadeiras para barricar a entrada, como se temesse que algo pudesse entrar. Dormi mal, com pesadelos onde a voz me chamava, cada vez mais insistente e desesperada. Sonhei que olhava para dentro do poço, e no fundo, uma mão pálida se estendia para mim, implorando para que eu a puxasse para fora. Na manhã seguinte, ao acordar, ouvi um barulho vindo do quintal. Olhei pela janela e vi a tampa do poço entreaberta, com a corrente partida como se algo tivesse forçado a saída. Corri para contar à minha avó, mas ela já estava lá fora, com uma expressão decidida e um rosário nas mãos. Sem dizer uma palavra, fechou a tampa e prendeu a corrente com mais força, murmurando orações baixas. Desde aquele dia, nunca mais me aproximei do poço. E embora o tempo tenha passado, e a casa da minha avó tenha sido vendida, ainda sonho com aquela voz que me chamava pelo nome, como se esperasse que um dia eu voltasse para ouvir seu pedido de ajuda que ficou perdido no tempo. História 5: O relógio da torre. Na minha cidade, havia uma torre do relógio que se erguia no centro da praça principal. Construída no final do século XIX, era uma estrutura imponente, com um relógio de ponteiros longos e pesados que marcavam as horas com precisão. No entanto, com o passar dos anos, a torre foi abandonada, e o relógio parou de funcionar. As pessoas diziam que, após a morte do antigo zelador, algo estranho havia acontecido ali. Relatavam ouvir batidas de sino mesmo quando o mecanismo já não funcionava e, às vezes, viam uma luz fraca dançando nas janelas da torre durante a madrugada. Certo dia, um amigo meu, Roberto, sugeriu que explorássemos a torre. Ele sempre foi o mais corajoso entre nós, e a ideia de descobrir se as histórias eram verdadeiras me instigou, mesmo com o medo latente. Em uma noite de outono, armados com lanternas e nervos de aço, nos encontramos na praça. A cidade estava silenciosa, e a luz da lua criava sombras que se estendiam pela rua deserta. A porta da torre estava trancada, mas Roberto, com um sorriso maroto, mostrou uma chave velha que havia encontrado na oficina do avô, um ferreiro que trabalhará na manutenção da torre décadas antes. A chave girou com um clique pesado, e a porta rangeu ao se abrir, revelando uma escada estreita e empoeirada que serpenteava até o topo. O ar estava frio e cheirava a óleo velho e ferrugem. Subimos devagar, os degraus ecoando a cada passo. As paredes estavam cobertas de inscrições feitas por antigos trabalhadores e visitantes, mensagens e datas que remontavam a mais de 100 anos.
Conforme nos aproximávamos do topo, o silêncio foi quebrado por um som fraco de engrenagem se movendo, como se o relógio estivesse tentando voltar à vida. Roberto e eu nos entreolhamos, com os olhos arregalados, mas continuamos a subir. Quando finalmente chegamos à sala do relógio, o ambiente parecia ainda mais frio, como se o tempo estivesse congelado ali. As engrenagens gigantes e os ponteiros imóveis formavam uma visão imponente e ao mesmo tempo desconcertante. No entanto, o que chamou nossa atenção foi uma luz fraca que parecia piscar atrás do mostrador do relógio. Parecia uma chama oscilando, lançando sombras que dançavam nas paredes. Roberto se aproximou para ver de onde vinha a luz, e então ouvimos um som que fez nossos corações pararem por um momento, o eco profundo de uma batida de sino, embora o mecanismo estivesse visivelmente inativo. O som ressoou pela torre, e senti o chão tremer levemente sob meus pés. A luz piscou mais forte, e, por um instante, vi uma sombra projetada na parede oposta, uma figura esquelética e alta que parecia ter um capuz sobre a cabeça. Antes que pudéssemos reagir, a sombra se moveu, e um sussurro baixo, como de uma voz rouca, ecoou pela sala: "O tempo não perdoa." Roberto gritou e correu para a escada, mas, antes de segui-lo, vi a luz se apagar repentinamente, deixando a sala mergulhada em escuridão. O som da batida do sino ecoou novamente, mais alto e mais próximo, como se algo invisível estivesse passando por mim. Desci as escadas o mais rápido que pude, tropeçando e sentindo o ar gelado que parecia me empurrar para baixo. Quando saímos da torre, trancamos a porta com força e corremos para longe, sem olhar para trás. Na praça, paramos para recuperar o fôlego, mas o silêncio que nos envolvia parecia ainda mais pesado do que antes. No dia seguinte, contamos a história para alguns moradores mais velhos, que ouviram em silêncio e depois disseram que o zelador que cuidava da torre havia desaparecido misteriosamente pouco antes do relógio parar. A lenda dizia que ele fazia um pacto com o tempo para manter a cidade segura, mas que algo havia dado errado, prendendo sua alma na torre. Desde então, a sombra que vi e o som do sino ecoando ainda aparecem nos meus sonhos, lembrando-me de que o tempo, em sua implacável marcha, carrega mais segredos do que podemos compreender. História 6, o porão da casa da Rua 12. Quando éramos crianças, havia uma casa na Rua 12 que todos temiam. Era uma construção velha, com tábuas soltas e janelas que pareciam sempre escuras, mesmo durante o dia. Diziam que a casa estava vazia há anos, desde que o último morador, um homem solitário e excêntrico, desaparecera sem deixar rastros. As crianças da vizinhança juravam que viam sombras se movendo atrás das cortinas e ouviam sons baixos e abafados vindo do porão. Eu nunca acreditei nessas histórias, até o verão em que resolvi explorar a casa com meu melhor amigo, André. Num sábado à tarde, enquanto o sol ainda brilhava, nos reunimos em frente à casa com lanternas e cordas, prontos para nossa expedição. O portão enferrujado cedeu com facilidade, emitindo um som que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A porta da frente estava trancada, mas André, com um sorriso nervoso, encontrou uma janela aberta ao lado e entrou primeiro. Seguiu, sentindo o cheiro de mofo e madeira velha que invadia o ar. A casa por dentro era ainda mais assustadora do que parecia por fora. Móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados criavam sombras inquietantes, e o chão rangia a cada passo. Nos movíamos devagar, com as lanternas iluminando cantos escuros e rachaduras nas paredes. Foi quando ouvimos um som, algo que parecia um leve arranhar vindo debaixo de nós. André apontou para uma porta de madeira que levava ao porão, entreaberta, e trocamos um olhar que misturava medo e excitação. Descemos as escadas com cuidado, os degraus rangendo sob nossos pés. O ar do porão era denso, e o cheiro de terra úmida e ferrugem parecia mais forte. O espaço era grande, repleto de móveis velhos e caixas empilhadas, mas o que chamou nossa atenção foi uma velha poltrona virada para a parede, como se alguém estivesse sentado ali, observando um ponto fixo. Quando nos aproximamos, a sensação de que algo estava errado se intensificou. Senti um arrepio, e um som baixo, como de uma voz rouca, ecoou pela sala: "O tempo não perdoa."
quase como um sussurro, ecoou pelo porão: voltem. André olhou para mim com os olhos arregalados, e antes que pudéssemos reagir, a poltrona girou lentamente, como se empurrada por mãos invisíveis. Ela estava vazia, mas o movimento foi suficiente para nos fazer recuar. Foi então que vimos, em uma das caixas abertas, uma fotografia antiga. Nela, um homem alto, com um olhar intenso e um sorriso torto, posava em frente à mesma poltrona em que estávamos. Atrás dele, uma sombra indistinta se destacava na parede. Antes que pudéssemos processar o que estávamos vendo, ouvimos um som de passos leves subindo as escadas, como se alguém estivesse saindo do porão. Mas não havia mais ninguém ali. André gritou para sairmos, e corremos escada acima, tropeçando e empurrando a porta com força. A casa parecia ter ganhado vida, os estalos das tábuas e o eco dos nossos passos nos seguindo até a janela por onde havíamos entrado. Pulamos para fora, e só então percebemos que o sol estava se pondo, lançando sombras compridas e ameaçadoras sobre a rua. Olhei para trás e vi, por um breve segundo, a figura de um homem alto na janela do porão, com o mesmo olhar intenso da foto. Seus lábios se moviam, formando palavras que não consegui ouvir, mas que pareciam um aviso. Desde aquele dia, a casa na Rua 12 se tornou mais do que apenas uma lenda para nós. Evitávamos passar por ela, e nas noites em que o vento uivava pelas ruas, eu ainda conseguia ouvir o som de passos e o eco do sussurro, como se a casa ainda quisesse nos lembrar que havíamos ido longe demais. Até hoje, quando conto essa história, sinto o mesmo arrepio da tarde em que vi a figura na janela. A casa da Rua 12 permanece vazia, mas quem conhece a história sabe que, por trás das janelas escuras, algo ou alguém ainda vigia, esperando por novos visitantes que ousem entrar. História 7. Na luz na estrada deserta. Certa noite, estava voltando para casa depois de visitar um amigo em uma cidade vizinha. A estrada que conectava as duas cidades era longa e deserta, cortando campos e pequenas florestas que pareciam infinitas à noite. O céu estava encoberto, e a única iluminação vinha dos faróis do meu carro e da lua que mal conseguia atravessar as nuvens densas. O som do motor e o leve ruído dos pneus no asfalto eram a única companhia que eu tinha. De repente, notei uma luz ao longe, uma pequena esfera amarelada que parecia flutuar acima da estrada, balançando suavemente de um lado para o outro. Reduzi a velocidade, intrigado e com um pouco de receio. A luz era diferente dos faróis de outros carros ou das lâmpadas de postes, tinha um brilho antigo, quase como uma chama. Ao me aproximar, ela se afastou, movendo-se para a beira da estrada e parando perto de uma árvore retorcida que parecia ainda mais escura sob a luz da noite. Encostei o carro no acostamento e desci, mesmo com o instinto me dizendo para seguir em frente. A curiosidade era mais forte. A luz continuava a balançar suavemente, e pude notar que, atrás dela, havia uma pequena trilha que levava para dentro da mata. O som dos grilos e o farfalhar das folhas criavam um fundo inquietante, mas eu não conseguia desviar o olhar. Dei alguns passos em direção à luz, e senti o ar ao meu redor ficar gelado. De repente, a luz se apagou, e o silêncio se tornou absoluto. Um arrepio percorreu meu corpo, e me dei conta de que não conseguia ouvir mais nada, nem mesmo os sons da noite. Quando estava prestes a voltar para o carro, ouvi um sussurro baixo e arrastado que parecia vir de todos os lados. Era uma voz que não reconhecia, dizendo palavras que não entendia, mas que me fizeram tremer. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, e tive a sensação de que algo estava me observando, escondido entre as árvores. Olhei para trás e vi uma sombra se movendo rapidamente entre os troncos. Meus músculos se contraíram, e o medo me fez recuar alguns passos. Antes que pudesse me virar completamente, a luz reapareceu, mas desta vez estava muito mais próxima, a poucos metros de mim. Parecia pulsar, emitindo um calor estranho que fazia a minha pele formigar. A voz voltou, desta vez mais clara, dizendo: volte. Não esperei mais nenhum segundo. Corri em direção ao carro,
quase tropeçando nas pedras e raízes do acostamento. Ao entrar e bater a porta, olhei pelo espelho retrovisor e vi a luz se afastando, subindo lentamente até se perder na escuridão da floresta. O motor do carro ligou com um ronco alto, e partiu o mais rápido que pude, com o coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir outra coisa. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, tentando entender o que havia acontecido. No dia seguinte, contei a história para um colega de trabalho mais velho, que me olhou com olhos arregalados. Ele me disse que, décadas atrás, um casal havia desaparecido naquela estrada, e que testemunhas relatavam ver uma luz misteriosa que os atraía para a floresta. Alguns diziam que era uma alma perdida, enquanto outros acreditavam que era algo mais antigo e sombrio, que protegia ou caçava quem ousava se aproximar demais. Desde então, evito aquela estrada à noite. E nas raras vezes em que preciso passar por lá, sinto meus olhos constantemente buscando a luz entre as árvores, esperando que ela não apareça novamente. Mas, mesmo sem vê-la, posso jurar que ainda sinto o calor pulsante e o sussurro da noite que me avisou, como se algo estivesse me espreitando, esperando por quem não soubesse ouvir o aviso para voltar. História 8: O quarto no fim do corredor. Quando minha família comprou uma casa grande e antiga, todos ficaram empolgados. A construção era de tijolos vermelhos, com um ar imponente e janelas altas que deixavam a luz do sol inundar os quartos durante o dia. No entanto, havia um quarto no fim do corredor do segundo andar que parecia estar sempre mais escuro que o resto da casa. Mesmo com as cortinas abertas, a luz parecia hesitar em entrar ali, criando um ambiente sombrio e pesado. Ninguém queria usar o quarto, então ele se tornou uma espécie de depósito, onde deixávamos coisas velhas e esquecidas. Desde a primeira noite na casa, percebi que algo estava errado. O silêncio noturno era quebrado por um leve som de passos no corredor, que vinham e iam como se alguém caminhasse de um lado para o outro. Pensei que fosse meu pai, mas quando perguntei, ele disse que não havia saído da cama. Meus pais também começaram a ouvir os mesmos passos, mas tentavam ignorar, achando que era apenas a madeira antiga rangendo com o vento. Certa noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um leve sussurro vindo do corredor. Levantei-me com cautela e abri a porta do meu quarto. O corredor estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha do abajur no final. Senti um calafrio quando percebi que a porta do quarto no fim do corredor, que sempre estava fechada, agora estava entreaberta. Um som baixo, como se alguém estivesse murmurando, ecoava lá dentro. Aproximei-me com o coração batendo forte, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento. Empurrei a porta, que rangeu ao abrir, revelando o quarto quase vazio, exceto por algumas caixas e um espelho grande empoeirado encostado na parede. O ar era frio, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Quando me virei para sair, vi pelo reflexo do espelho algo que fez meu sangue gelar. Uma sombra alta e magra estava de pé atrás de mim, com olhos vazios que pareciam absorver toda a luz ao redor. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. O espelho, no entanto, mostrava a figura claramente. O sussurro voltou, mais alto desta vez, e parecia dizer: saia. A porta do quarto se fechou com força, e o som ecoou pela casa. Comecei a bater na porta e gritar, e em segundos, meus pais apareceram, forçando a porta a abrir. Quando ela finalmente cedeu, a figura desapareceu, e o quarto voltou ao seu estado inócuo. Contei o que havia visto, mas meus pais tentaram me acalmar, dizendo que eu devia ter imaginado tudo por estar cansado. No entanto, aquela noite foi só o começo. Todos os dias, a porta do quarto no fim do corredor parecia se abrir um pouco mais, e o sussurro voltava, sempre dizendo a mesma coisa: e saia. Meus pais começaram a ouvir também, e minha mãe, uma mulher prática e cética, admitiu ter visto a sombra de relance no espelho certa vez. Depois de algumas semanas, um vizinho mais velho nos visitou e, ao mencionar o quarto, ele ficou pálido.
Contou que, décadas atrás, um homem solitário que vivia na casa foi encontrado morto naquele quarto, cercado por desenhos estranhos e um espelho coberto de símbolos que ninguém conseguia decifrar. Desde então, o lugar era conhecido como amaldiçoado, mas a história havia se perdido com o tempo. Naquela noite, decidimos trancar o quarto com uma chave antiga que encontramos no porão e cobrir o espelho com um lençol. Mesmo assim, o sussurro continuou, mas aos poucos foi enfraquecendo até se tornar apenas um som ocasional. Embora tenhamos ficado na casa por muitos anos, nunca mais usamos aquele quarto. Até hoje, quando volto a visitar meus pais, passo pelo corredor e sinto os olhos invisíveis da figura me observando, esperando o dia em que a porta será aberta novamente. História 9: O Cemitério da Colina. Havia um cemitério na minha cidade que ficava no topo de uma colina isolada. Era antigo, com túmulos cujas lápides já tinham as inscrições apagadas pelo tempo e a vegetação tomando conta de tudo ao redor. As histórias sobre aquele lugar eram muitas, desde avistamentos de sombras até sons inexplicáveis durante a noite. Mas, para mim e meus amigos, isso era apenas motivo de risos e desafios adolescentes. Em uma noite de outono, resolvemos ir até lá para provar nossa coragem. O caminho para a colina era estreito e ladeado por árvores cujos galhos retorcidos formavam silhuetas assustadoras sob a luz da lua. O vento passava por entre as folhas secas, criando um sussurro inquietante que parecia acompanhar nossos passos. Quando finalmente chegamos ao portão de ferro enferrujado, empurramo-lo com força, e ele se abriu com um rangido alto que ecoou pela escuridão. O cemitério estava envolto em um silêncio opressor. As lanternas em nossas mãos criavam sombras dançantes entre os túmulos, e a sensação de estar sendo observado era inegável. Lucas, o mais destemido do grupo, sugeriu que caminhássemos até o mausoléu no centro do cemitério, um pequeno prédio de pedra onde diziam que um antigo morador da cidade, acusado de bruxaria, havia sido enterrado. Nos aproximamos, rindo nervosamente, mas conforme nos aproximávamos do mausoléu, o riso desapareceu. O ar ficou gelado, e um cheiro forte de terra úmida e algo metálico invadiu o ambiente. Foi então que ouvimos um som baixo e arrastado, como se algo estivesse sendo puxado sobre as pedras. Paramos instantaneamente, e a lanterna de Lucas começou a piscar. Ele bateu nela algumas vezes até que se apagou completamente, deixando-nos em uma escuridão parcial. Tentei focar minha lanterna no mausoléu, mas a luz parecia fraca e tremia em minha mão. O som continuava, e de repente, um sussurro fraco atravessou o ar: "Vocês não deveriam estar aqui." Meus amigos me olharam com olhos arregalados, e percebi que todos haviam ouvido. Paulo, que sempre mantinha a compostura, sussurrou que deveríamos ir embora. Mas antes que pudéssemos nos mover, a porta do mausoléu, que parecia ter estado trancada por décadas, se abriu com um estalo seco. Lá dentro, a escuridão era absoluta, mas algo brilhava. Era um par de olhos pequenos e brilhantes que pareciam observar cada um de nós. Um som baixo e gutural ecoou de dentro da estrutura, algo entre um rosnado e um suspiro profundo. Lucas deu um passo para trás, tropeçando e caindo no chão. O barulho fez soltar a lanterna, que rolou até a entrada do mausoléu, iluminando parcialmente o interior. Por um breve momento, vimos uma figura agachada, com membros alongados e um rosto coberto por uma sombra escura que escondia suas feições. Ninguém precisou dizer mais nada. Corremos, deixando para trás a lanterna e qualquer vestígio de coragem que tivéssemos. O som de passos pesados nos seguiu por alguns metros, mas, quando olhei para trás, não havia nada além da escuridão e as lápides antigas. Chegamos ao portão e o fechamos com um empurrão desesperado, respirando pesadamente. O silêncio voltou, mas o cemitério parecia mais vivo do que nunca. Na manhã seguinte, Lucas voltou com outros moradores para recuperar a lanterna e contar sobre o que havia acontecido, mas encontraram um mausoléu fechado e trancado como sempre estivera. Ninguém acreditou em nossa história, atribuindo tudo à nossa imaginação e ao medo coletivo. No entanto, nós sabíamos o que tínhamos visto e ouvido.
Até hoje, quando a noite cai e a névoa cobre a colina, evito olhar naquela direção. Aqueles olhos brilhantes e o sussurro que nos avisou ainda ecoam na minha mente, como se estivesse nos lembrando de que há segredos que devem ser respeitados e lugares que é melhor deixar intocados. História 10: A cabana na montanha. Minha família sempre gostou de aventuras ao ar livre. Quando decidimos alugar uma cabana na montanha para passar um final de semana longe da cidade, a ideia parecia perfeita. A cabana ficava no meio de uma floresta densa, onde a trilha até a porta era ladeada por pinheiros altos que bloqueavam a luz do sol, deixando o ambiente perpetuamente em sombras. Chegamos no início da tarde, e o ar fresco e a tranquilidade do lugar eram revigorantes. Na primeira noite, sentamos em volta da lareira, ouvindo as histórias antigas que meu pai contava sobre caçadores e exploradores que enfrentaram as montanhas. Enquanto as chamas crepitavam, a sensação de estar em um lugar tão isolado trouxe uma mistura de paz e inquietação. Mais tarde, quando todos foram dormir, acordei com um som fraco, como um assobio longo que vinha do lado de fora. Olhei pela janela do quarto, mas só vi a escuridão da floresta. Na manhã seguinte, comentei sobre o som com meu pai, que riu e disse que devia ter sido o vento. Mas aquela noite foi diferente. Acordei novamente, mas desta vez com passos leves no assoalho da sala. Fiquei em silêncio, prendendo a respiração, enquanto os passos continuavam, parando perto da porta do meu quarto. Senti meu coração disparar, e um frio percorreu minha espinha quando ouvi um leve arranhar, como unhas raspando na madeira. Reuni toda a coragem que tinha e levantei-me para abrir a porta. A sala estava vazia, a lareira já havia se apagado e tudo estava mergulhado na penumbra. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o som da minha própria respiração. Decidi voltar para a cama, mas antes de fechar a porta, vi algo na janela da sala. Uma sombra passou rapidamente, e os olhos que pareciam brilhar levemente se destacaram por um segundo antes de desaparecer na escuridão. Na manhã seguinte, insisti que havia visto algo, mas meus pais novamente atribuíram ao cansaço e à imaginação. Passamos o dia explorando a floresta, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. À noite, a tensão aumentou. O assobio voltou, desta vez mais alto e mais próximo. Minha mãe também o ouviu e trocou um olhar preocupado com meu pai. Algo estava errado, e todos nós sentíamos isso. Quando o assobio parou, o silêncio voltou a reinar, mas não por muito tempo. Um baque forte na porta da cabana nos fez sobressaltar. Meu pai pegou uma lanterna e se aproximou devagar, perguntando quem estava lá fora. Sem resposta, ele abriu a porta com cautela e iluminou o caminho, revelando apenas a floresta vazia e a trilha que desaparecia entre as árvores. A noite se arrastou, e todos ficamos acordados, atentos a qualquer som. De repente, ouvimos um grito distante, algo entre um lamento e um rugido que ecoou pela montanha, fazendo a cabana inteira tremer levemente. Minha mãe sugeriu que voltássemos para casa ao amanhecer, e todos concordamos, pois o medo já havia se instalado profundamente. Quando finalmente o sol nasceu, recolhemos nossas coisas apressadamente. Antes de sairmos, olhei uma última vez pela janela. Nas sombras da floresta, vi uma figura imóvel, alta e esguia, com olhos brilhantes que me observavam sem piscar. Fechei a cortina rapidamente e entrei no carro sem dizer uma palavra. Até hoje, quando penso na cabana na montanha, lembro da sensação de estar sendo observado e do assobio que parecia vir de todos os lados. Nunca mais voltei, mas às vezes, em noites frias e silenciosas, juro que posso ouvir aquele mesmo assobio sussurrando pelo vento, como um chamado que nunca foi respondido. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.